As brigas se resumem a isso. Ou eu tô querendo introduzir uma coisa que meu parceiro não concorda, tá excluindo, não quer colocar, ou eu tô colocando uma ordem de prioridade diferente da dele. Então, por exemplo, a minha prioridade é afeto, a do meu parceiro é o sustento, um exemplo. Então, eu preciso entender que meu parceiro é diferente de mim. Ponto. Então, ponto. O que as pessoas querem fazer é fazer do seu parceiro ou da sua parceira uma cópia sua. Não tem como isso dar certo. E nem ia prestar. Não vai. E aí a pessoa diz assim, olha, eu sou diferente do meu parceiro e o que ele tem de diferente vai me ajudar a crescer e vice-versa. Sempre complementa, é uma coisa surreal. São complementares, diferentes complementares. Então, eu digo sempre, olha, quem não investe no recrutamento vai ter que gastar muito no treinamento, né? Então, se você não avalia para você escolher o parceiro, depois que casa, que quer avaliar? Aí, então, cada um tem que ir para o seu lugar. Então, o que a gente diz? Por exemplo, o pai, o homem, tem essa função mais de proteger, de proteção, de prover. Mas isso não quer dizer que a mulher não vai trabalhar, não tem nada a ver com isso. Não vai proteger os filhos dela, não tem nada a ver com isso. Mas isso é mais da energia masculina do homem. O que é mais energia feminina da mulher? É o acolher, é o autocuidado ali dentro, é a multiplicação das coisas lá dentro. E aí, se cada um tem o seu papel diferente... Que não tem a ver com o tamanho. Que não tem a ver com o tamanho, as coisas fluem. Mas se os dois estão tentando fazer a mesma coisa, vai ter problema. Porque alguém não está fazendo alguma coisa que é para ser feita. E aí o casal precisa acordar quais são os seus papéis ali dentro. Porque às vezes está tudo tão bagunçado que a pessoa realmente não sabe qual é o seu papel lá dentro, nem o que o outro espera que seja um papel do outro lá dentro. Então aquilo ali precisa ser conversado. Seja muito bem-vinda, Leo, a mais um Tridcast. E hoje a gente vai dar continuidade ao episódio anterior que você pode assistir clicando aqui nesse link e você vai entender mais sobre constelação familiar, mitos e verdades, tá? Sensacional, eu indico que você assista. E no episódio de hoje, estamos com a mesma convidada, a Mariela Carneiro, que é consteladora há mais de 10 anos, minha consteladora, e a gente vai hoje falar sobre como que dinâmicas familiares lá da sua família de origem estão interferindo no seu casamento hoje. E também outras dinâmicas que nem são da família de origem, mas são da sua história, que podem estar distanciando, afastando você do seu parceiro. Seja muito bem-vinda, Mariela, mais uma vez nesse episódio novo. Pode falar aí com as leoas aí. Um prazer enorme estar aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês sobre o tema de constelação, relacionamento de casal e esses mitos e verdades que permeiam a relação de casal, né? Como a gente pode solucionar muitos problemas que a gente está arrastando ao longo da vida, já tentou tanta coisa e ainda assim não consegue solucionar. Ótimo. Eu quero começar com o primeiro tema. Recebo, Mariela, muitas mulheres com questões como essa divergência de polaridade mesmo, dentro do relacionamento, né? A mulher que é ali durona, quer ser o homem, e aí ela tem umas reclamações. Ela chega reclamando que ela não é ouvida, ela chega reclamando que o esposo não, de nenhuma forma, consegue elogiar aquilo que ela faz, se sente sobrecarregada. O que é que a constelação diz? Que posição essa mulher está dentro do relacionamento e na família de origem que faz com que ela haja assim e tenha esse tipo de feedback negativo da parte do parceiro? Então, vamos lá. O que causa, geralmente, problemas dentro de um relacionamento de casal? É a divergência sobre algo ou a prioridade sobre algo. Então, assim, as brigas se resumem a isso. Ou eu estou querendo introduzir uma coisa que meu parceiro não concorda, está excluindo, não quer colocar, ou eu estou colocando uma ordem de prioridade diferente da dele. Então, por exemplo, a minha prioridade é afeto, a do meu parceiro é o sustento, um exemplo. Então, aqui ordens de prioridades diferentes. Ou eu quero introduzir a educação que os meus pais me deram para os nossos filhos. E o meu marido quer botar a educação que ele recebeu dos pais, que é diferente da minha, nos nossos filhos. E nós estamos divergindo na educação. Então, a gente precisa entender que as divergências de relacionamento de casal vêm disso. Meus pontos de vista diferentes e as prioridades desses pontos de vista. E aí, o que acontece? Como eu já falei no episódio anterior, que o que mais importa para manter um relacionamento de casal não é o amor. É o equilíbrio, pertencimento e hierarquia dentro das relações. Em ordem. Essas leis naturais da vida.
Então, a primeira lei, como que ela tem que entrar ali dentro para poder organizar isso? O pertencimento. Eu preciso entender que meu parceiro é diferente de mim. Ponto. Então, ponto. Não tem O como que as mudar. pessoas querem fazer é fazer do seu parceiro ou da sua parceira uma cópia sua. Não tem como isso dar E certo. nem ia prestar, nem ia prestar. Não vai. E aí a pessoa diz assim, olha, eu sou diferente do meu parceiro e o que ele tem de diferente vai me ajudar a crescer e vice-versa. Sempre complementa, é uma coisa surreal. São complementares, diferentes complementares. Então, assim, um relacionamento de dois iguais não vai existir. Então, assim, mas Mariela, por que meu amigo não pode ser como meu marido? É por isso que ele é teu amigo. Quando ficou igual, a amizade ali dentro, entende? Não tem mais a ver relação homem e mulher. Por que alguns relacionamentos se desfazem? Porque deixou de ser diferente, deixou de ser uma relação homem e mulher e virou uma amizade. Isso aqui também não vai funcionar. Então, pertencimento. Eu entendo que eu sou diferente do meu parceiro é diferente de mim, ele veio de um sistema totalmente diferente do meu, eu vou aprender com ele tem que aprender comigo, mas não que somos professores um do outro. Aprender, que eu digo assim, a conviver com o diferente. Não é que eu vou ensinar ele a ser como eu, nem ele vai me ensinar como eu ser como ele. Não é isso. Mas vamos aprender com as nossas diferenças. Porque, na verdade, o meu parceiro é sempre um espelho meu. Das minhas ordens e das minhas desordens. Ou seja, aquilo que me incomoda no outro, eu também tenho em excesso ou eu tenho igualzinho. Vou dar um exemplo. Você sempre vai ver uma mulher muito acelerada com um homem muito devagar, por exemplo. Ou seja, a minha desordem de excesso precisa de alguém no outro excesso para equilibrar. E aí, aquele acelerado quer tornar o outro mais rápido e aquele mais devagar quer tornar o outro mais lento. E aí começam as divergências de briga ali dentro, por exemplo. E quando eles entendem que cada um pertence ao equilíbrio. Exato, o outro precisa ser respeitado como um ser diferente do outro, que está complementando e essas diferenças é para crescer. Mas isso não quer dizer que eu não posso melhorar e ajustar ao longo do meu relacionamento. Mas é isso o pertencimento. O outro tem direito a ser quem ele é. Se eu estou dentro de um relacionamento tentando mudar o outro nunca pertenceu. Então, isso vai gerar problema. Se eu estou dentro de um relacionamento que eu estou excluindo, deixando de pertencer à família do outro, isso aqui também não vai fluir. Isso é muito, muito... até comum, né? Demais. As mulheres... é até uma guerra de família mesmo, que o marido tem raiva da família da mulher e a esposa tem raiva, querem disputar. E quando vem filhos... a vovó fulana é melhor, vovó fulana, né? E acaba dando muito problema no seu relacionamento por conta disso, exclusão, né, Mariela? Então, assim, analisa aquele homem e aquela mulher e olha assim, olha, dá pra mim ficar com essa pessoa sabendo que ela tem essa família, que ela veio desses parceiros anteriores, porque as pessoas também não excluem só a família, excluem os parceiros anteriores. Isso é forte. Explica mais sobre isso agora. É muito complicado, porque, tipo assim, pertencer, eu aceitar o outro do jeito que é, com o seu passado também, e de onde ele veio também. Então, às vezes, a pessoa quer pegar uma pessoa nova para se relacionar e quer pagar a vida dela toda. Então, assim, olha, é só daqui para frente. Esquece a tua família anterior, esquece teus filhos anteriores, esquece teus parceiros anteriores. Em que sentido de esquecer? Eu não respeito. Dá mais prioridade, não quero perto de mim. Como que eu vou excluir um filho de um Briga relacionamento se o anterior? marido ajuda financeiramente o filho. Como que eu vou excluir a parceira anterior? Se não deu certo, graças a não ter dado certo, que agora eu tenho uma chance com esse homem. Então, eu devo respeito. Incluir, que eu digo nessa situação, por exemplo, de parceiros anteriores, é respeito. Eu preciso respeitar que essa pessoa teve uma história com ela e dos erros e acertos, essa pessoa chegou assim para mim. Então, eu tive uma chance com essa pessoa porque esse relacionamento terminou. É uma posição interna, né? Porque tem gente que pensa, incluir, agora eu vou trazer a ex. Não, é internamente. Exatamente. É você não ficar reprimindo, excluindo, mas entender, como tu acabou de falar, é uma postura interna, viu, gente? Isso. A gente tem posturas externas e internas. A interna é eu estar em paz com aquilo. Por exemplo, se eu estou me relacionando com alguém que só usa a camisa verde, na esperança de um dia ela usar azul, isso não vai dar certo. Eu vou Vai me viver frustrar. frustrada. Exato. Então, olha para a pessoa que tu está namorando e diz assim, eu consigo lidar com tudo que é dela ali dentro, com todo o passado dela, com toda a bagagem, com toda a família. Se eu consigo, ok, eu vou casar com essa pessoa. Se eu não consigo, uma hora isso vai dar problema. Eu vou ver até onde eu vou esticar essa corda. E o problema é que as pessoas não têm essa visão quando está escolhendo, né? Não. Eu digo sempre, olha, quem não investe no recrutamento vai ter que gastar muito no treinamento, né? Então, se você não avalia para você escolher o parceiro, depois que casa, que quer avaliar.
Aí quer destruir a família, o casamento, os filhos. Não, é porque é a minha felicidade. Poxa, a pessoa poderia ter buscado antes, né? E se tá dentro, também pode buscar uma solução para resolver aquilo, a parte dela. Não é parte verdade? dela, exato. Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, eu vou ficar com essa pessoa e vou treiná-la a ser uma nova pessoa. Não dá. tem isso. Não, é treinar você. Sim. É treinar você para incluir. Porque se você foi atraído por ela, como já foi dito aqui, é uma lei. O que tá no outro tá em você. É um velcro, entendeu? Acabou, não tem para onde correr. Você merece o esposo que tem, eu mereço o esposo que eu tenho. A Mariela merece, não no sentido de, mas ele me faz sofrer. Ok, então treine você para que você saia desse lugar energético mesmo, que está atraindo esse sofrimento, e aí ele vai andar, né? Por exemplo, ele vai assim, se movimentar. Aconteceu comigo isso, exemplo, de fato. Pegando esse teu exemplo, até um relacionamento, digamos assim, com abusivo, que a gente, como eu já te falei, a gente não usa rótulos, mas eu estou colocando essa palavra para as pessoas entenderem o que eu estou falando, nesse contexto. Tá lá para a pessoa treinar limites, estabelecer limites. Então, às vezes, esse adulto de hoje foi uma criança que viveu numa família onde não tinha limites. Ninguém sabia onde começava e acabava o direito e o dever do outro lá dentro. E aí ele vem com essa bagunça, encontra uma pessoa para se relacionar que passa muito por cima dos limites do outro, passa igual um trator, e ela tá lá para treinar e estabelecer limites. Olha só que interessante. E aí ela só olha o defeito do outro, não olha aquilo que ela precisa aprender. Aí ela termina a relação, digamos assim, e aí encontra outra pessoa que vai fazer o mesmo com ela, igual. E aí ela diz assim, todos os homens são iguais. Não estamos, os outros homens são iguais. Porque tem gente que se relaciona com homens que não é assim. É você que tá igual. É o espelho que ainda tá atraindo em você aquilo que você ainda não ajustou. Então, novamente, vem um homem para dessa vez, vamos ver já pela quinta vez, pelo quinto casamento, se agora você... Se ela enxerga. Estabelece limites, se coloca como prioridade, tem o autocuidado. Então, são várias lições que estão ali dentro para a pessoa se trabalhar. Então, não adianta só terminar. Eu preciso terminar e fazer uma reflexão. O que tem em mim que atraiu aquele relacionamento, aquele problema, aquela situação, aquele parceiro? Porque tem algo em mim refletido nisso. Então, eu vou lá e ajusto. Senão, o próximo é uma cópia do anterior e dos problemas anteriores. E isso é algo, assim, muito, muito, muito mesmo forte. Porque quando foi comigo, quando eu procurei a Mariela, eu estava nessa dinâmica, eu vivia numa competição muito grande com meu esposo. E aí, eu me lembro que ela me disse, né? Ela disse, olha, você está preparada para entender que ele pode não mudar? Gente, aquilo para mim foi bem com uma faca. Isso não veio nunca mais falar com você na minha vida. Como é que ela me diz uma coisa dessa? Porque a minha intenção era mudar ele, né? E aí eu disse... eu nem sei, nem lembro o que foi que eu te respondi. Mas eu percebi que eu fiquei assim, essa mulher aí quer que eu me separe. Não é sobre você se separar, né? É sobre você realmente olhar pra você e ver, poxa, se eu tô passando por isso, o que é que em mim tá atraindo? E no meu caso foi esse. Eu tinha muita dificuldade de colocar limites. E quando eu colocava da forma errada. Eu já me sentia tão... desvalorizada e não vista, que na hora que eu tinha uma chance, minha amiga, eu ia com 2 quentes e um fervendo, né? E eu disse, tá tudo errado. E quando eu me permitia viver, e rapaz, realmente, quando tinha uma situação que me fazia de novo, me sentia humilhada, eu pensava, o que é que em mim ainda tá atraindo isso? E era surreal, eu achava. Sim. Eu achava, olha, isso aqui eu não devia ter feito. Teve uma vez, só para contextualizar, a gente tinha muito problema, Mariela, que nos ajudou em relação a isso, em trabalhar juntos, né? Porque eu queria ser chefe e ele, tu lembra, né? E ele queria ser chefe. E eu não entendia, mas não, gente, eu tenho, é meu esposo, nosso negócio, eu tenho que ser ouvida, né? Tipo assim, eu queria impor aquilo, respeito nenhum, né? E a empresa foi uma ideia dele, foi um investimento dele. Ele quis aquilo e eu queria mandar naquilo que ele estava fazendo. E também para ele era algo cômodo, porque tinha alguém para fazer tudo por ele. Se desse errado, a culpa era da Laís, né? E eu só via essa parte. Eu não via a outra. E por que eu não posso dizer não? E por que eu não posso ficar em casa? Então, eu nem percebi isso. Quando eu comecei a me policiar, eu disse, meu Deus. Aí teve uma vez, a gente já tinha feito a dinâmica com entendimento, com respeito. A gente conversou juntos. Então, realmente,
E o nosso ciclo pedia que eu me afastasse por conta dos nossos filhos. Já era algo também que ele estava... Não, então vamos lá, isto vai, fica aqui e tal, pronto. Aí teve uma vez, já depois de eu já estar em casa, ele começou a me chamar para dar sugestões pontuais, coisa que não acontecia, né? Vamos lá, faz isso aqui, vamos lá comigo, amor, me ajuda e tudo, eu quero que tu fale. Tanto que ele até me deu um cargo agora, sou conselheira, né? Eu não efetuo dinâmicas diariamente, mas sempre que ele vai tomar uma decisão importante, ele fala, amor, o que é que tu acha? Gente, isso é um sonho que eu vivi anos lá batendo de frente e não conseguia ter. E aí hoje ele me escuta, ele segue, quando ele acha que... Não, até porque ele que tá dentro, ele sabe, né? Então... Laís, amor, tem resultado. Vai lá e segue. Senão, não, eu acho que assim é melhor. Enfim. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando eu entendi isso, eu mesmo comecei a entender as dinâmicas que eu tinha dificuldade de colocar limites com ele. Né? E eu disse, meu Deus, é por isso que isso acontece, porque eu fico sempre carente que ele me aprove, e aí eu acabo fazendo isso. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Aí nesse dia, né, nesse dia eu fui lá, e aí aquela questão do equilíbrio, eu disse, olha, eu vim para cá, eu já vim no carro, eu vim para cá para fazer o que ele me pediu para fazer. Só que quando eu cheguei, eu vi outras coisas que eu, na minha concepção, achei que deveria resolver, mas que ele não tinha me pedido. Aí lá vai a Laís. Olha, gente, isso é muito sério. Eu esqueci de fazer o que ele me pediu e fiz o que eu achei que eu deveria fazer. Sim. Mas foi supimpa. Quando ele chegou, né? Que a gente já vai para esse outro tema. Aí ele chegou e disse, amor, cadê isso aqui? Eu disse, não, amor, isso aí é tão fácil. Depois eu faço assim, mas amor, eu só queria que tu fizesse isso aqui. E aí ele externalizou que ele ficou... Aí eu, oh, meu Deus, de novo, ele me... Aí eu disse, não... Gente, olha que lógico, eu já sei isso aqui. Por que eu não fiz o que ele me pediu? Né? Aí eu já me tirei daquela situação de penugem. E amor, pois então, me perdoe, realmente eu errei. Eu vou fazer agora o que você pediu. E pronto, resolveu. Mas de fato, toda a vida que eu não focava nisso, por que eu estava sofrendo aquela humilhação, né? Eu não conseguia sair do lugar. E hoje mudou da água pro vinho. Excelente teu exemplo. Porque dessa história a gente pode trazer muito ensinamento sistêmico para explicar para o teu público. Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que tu deu. O que a gente tem aqui de desordem? A gente já falou do pertencimento, vamos falar da hierarquia. Sim. No relacionamento de casal, não existe hierarquia. Os parceiros têm o mesmo tamanho. A questão é que o conflito nasce quando a minha prioridade, por exemplo, a tua prioridade é o que tu viu lá de desordem. A prioridade do teu marido era aquilo que ele te pediu. Então, aqui como nasceu o conflito de ordem de prioridade. E aí, o que eu faço? Vamos trazer as ordens da ajuda, as leis naturais da ajuda. Se a pessoa te pediu algo, você ajuda. Se a pessoa não te pediu e você faz, não é ajuda, é intromissão. Isso é forte. E a intromissão é uma ajuda disfarçada de algo bonito que não tem nada de bonito. É só manipulação. Exatamente. E querer ser maior e melhor do que o outro. Eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, Gente, isso aí eu tenho comigo. aplicado muito na minha vida. E é um desafio, viu? Que a gente está acostumado a ficar o tempo todo, né? Dando feedback e tudo. E isso me fez diferença total. Por exemplo, quando tu foi pro teu lugar e tu entendeu as leis da ajuda, ele te pediu ajuda. Uhum. Não foi mais intromissão. Tu não precisou mais impor nada e nem ficou aquela mulher chata que não respeitava ele e o espaço dele. Então, assim, prestem bastante atenção nisso. Só ajude se a pessoa pedir ajuda. Porque se você ajudar sem ela pedir, primeiro, é uma intromissão. Segundo, você tira a dignidade da pessoa. Ou seja, uma hora ela vai dar um jeito de tentar equilibrar essa desordem de dar e receber. Porque se a pessoa não está te pedindo, ela não está querendo algo. Aí você está dando, você está dando, você está dando. Para equilibrar, ela vai começar a se sentir tão indigna, tão inferior, que ela pode fazer algo ruim para você para equilibrar o tamanho. Ou ela pode se afastar. Então, imagina assim, quando as pessoas dizem assim, poxa, eu fiz tudo por esse amigo, eu fiz tudo por esse funcionário. Cara, essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Sim. Equilíbrio. Uma forma forte, de parar gente. de você dar tanto e diminuir a dignidade dessa pessoa.
Ou então, tipo, Mariana, eu fiz tanto para essa pessoa e agora tá com uma pessoa que não faz 1/5 do que eu faço. Equilíbrio, porque não dá para ficar perto de alguém que só dá. Então, a pessoa deixa até de crescer e ela sente isso inconscientemente, porque muitos não têm essa noção consciente. E o bacana dos princípios dessa lei de posicionamento, né, que a constelação traz, é por isso, porque quando você tem clareza, você consegue rapidamente entender e voltar para o seu lugar e não errar mais. Exato. Porque a gente pode sair do nosso lugar? Pode. É um exercício. Sim, mas na hora diário. que eu observo e que eu saio do meu lugar, eu, volto rápido. Porque senão, às vezes, a gente não sabe nem que caminho faz para voltar de volta. Não, é complicado. Então, eu tô há vários anos num conflito de relacionamento de casal, um casamento tão disfuncional, há 20 anos, que quando a constelação me mostra que eu tenho que fazer isso, eu digo, não, mas já tive que dizer assim, Mariana, mas já tô há 50 anos, quer dizer que agora, com 51, eu vou ter que aprender a me comunicar da forma certa? Eu digo, Olha vai. só. Olha então, só. não tem casamento funcionando aqui dentro. Aí não sabe o que quer, né? Aí a pessoa quer impor que porque ela viveu de forma disfuncional por 50 anos, ela tem que manter os outros 50 desse jeito. Então vai. continua sofrendo, abençoada. Tchau e benção, né? Não tem como. É quase isso. É Aí, faca que é exigência. grossa, né? Porque é uma coisa... Exato. Então, alguns clientes procuram um terapeuta para manipular, para ele dizer que ele tá certo e fazer com que o outro faça o que ele acha que tá certo. E já é uma dinâmica que essa pessoa faz no relacionamento. Sim. Então, a gente fica muito atento, eu, do cliente, não tentar me colocar no lugar de pai e mãe de alguém. Nem Sim. da dele, nem do parceiro. Que acontece. Sim. E aí, trazendo o teu exemplo, então, a gente falou do equilíbrio, né? O relacionamento de casal homem e mulher tem que ter o mesmo tamanho. Então, a briga da hierarquia não existe o mesmo tamanho. E a mulher que quer ser maior que o homem, ela fica masculina. Não é bem isso. Mas o que acontece? Eles brigam por tamanho, né? E aí tem um desequilíbrio. Ali nasce uma hierarquia onde não é para ter. E um desequilíbrio na troca. Aí o que acontece? O que faz uma dinâmica de polaridade? Vamos lá. Polaridade lá nas dinâmicas de pai e mãe. Então, o que acontece? Pai e mãe têm um filho. Vamos pegar um exemplo. Um menino e uma menina. Os filhos, eles ficam mais perto da mãe, naturalmente. Porque eles dependem exclusivamente, bem no início, da mãe. Ou de uma figura materna que vai cuidar, ou paterno, enfim, de uma figura que vai cuidar dessa pessoa. Mas vamos falar aqui num exemplo de uma família comum. Onde a pessoa vem de um pai e de uma mãe, e essa criança é totalmente dependente da mãe. À medida que essa criança começa a crescer um pouquinho, ela é apresentada ao pai, que é uma figura diferente dela. Primeiro o outro que ela vai conhecer, né? Primeiro o outro que ela vai conhecer, diferente dela. Pessoas que não têm acesso ao pai, uma pessoa diferente dela, vão ter dificuldade de aceitar as diferenças dos outros. Então, quando a gente vê alguém muito assim, todo mundo tem que pensar como eu, agir como eu, pode ter certeza que a pessoa tem questões com o pai ali dentro. Ou a figura paterna não estava presente, ou teve conflito com a figura paterna. Então, naturalmente, os filhos, tanto homem quanto mulher, nascem mais com a mãe, colado com a mãe. Aí, quando é menina, é natural essa menina querer ir para o pai. Porque o pai, ele não tem essa missão muito forte de educar a menina. Quem tem esse trabalho mais pesado de transformar a menina em mulher, teoricamente, é a mãe. Então, começa a nascer os conflitos de filho e mãe. Por isso que tem mais conflito, né? Aí ele vai querer o pai, porque o pai passa a mão, o pai é aquele minha meninazinha. Isso, o pai é mais calmo, mais tranquilo, teoricamente. Lógico que tem as suas exceções, Sim. a gente está falando aqui no geral. Com a menina. E é mais cômodo, então, para a menina ficar ali ligado mais ao pai. Aí, na medida que ela fica muito mais com o pai, ela vai tomando muito mais a polaridade mais masculina, da energia mais masculina do pai. Ou essa menina não teve a presença do pai, teve conflitos com o pai, não conheceu o pai. Então, ela vai estar com o masculino dela ferido. Então, ela vai trazer um masculino muito ferido para frente, para dentro, de proteção. Então, é uma pessoa assim muito dura com tudo, muito autoritária com tudo. Então, esse masculino de polaridade, feminino e masculino, ela vem lá nas dinâmicas de família. Idade, origem mesmo. Lá na idade. E aí, elas vão se refletir no relacionamento. Então, essa menina ficou mais com a energia mais polaridade masculina, ou pela dinâmica de mais ligada ao pai, ou pela ausência do pai. Aí, vamos pegar o exemplo do menino. O menino, naturalmente, é mais cômodo, mais fofo, mais tranquilo com a mãe. Mas o pai tem que puxar esse menino para mexer, transformá-lo, torná-lo homem. Por isso que meninos, às vezes, têm mais conflitos com o pai e meninas mais conflitos com a mãe. E eu te pergunto, uma dúvida pessoal até mim, que eu tenho menina e menino, né? E eu que fico em casa, então eu fico nessa questão mais dura de frente, de lidar com isso. Tanto com a menina quanto com o menino, que já tem 6 anos.
nesse caso do menino, a menina já tinha entendido que realmente eu já aceito esse conflito de uma forma mais consciente, porque é o natural do ciclo, né? Mas o menino, ele já fica mais comigo também, né? Então, como que o pai deve... Eu não percebo que ele tem, tipo assim, essa... Porque o meu esposo, ele é um pouco mais permissivo. Então, ele também, do menino, também é essa figura mais calma e tudo, entende? Como é que isso tá certo? Precisa se posicionar diferente? Como é? Tá assim. Dependendo do sistema que tu veio, tu vai saber colocar mais limites ou menos limites. Eu sei colocar mais. Geralmente, pessoas que vieram de pais que julgam muito autoritários, muito duros, na hora que tem filhos, tem dificuldade de estabelecer limites. E aí eles acabam sendo muito permissivos. Porque ao julgar meus pais, eu não faço igual a eles, mas eu também faço em tão menor quantidade que é tão prejudicial quanto. Entendi. Então, o julgamento faz a gente fazer igual ou fazer muito menos, totalmente contrário, que também não é favorável. Então, a gente tem que ver até que ponto essa dinâmica de estabelecer limites ali está tranquila. Mas a gente geralmente tem uma dinâmica de um mais forte e um mais... para que as crianças consigam transitar para esse caminho. Sim, senão ela morre, coitada. Porque dois pais muito permissivos e dois pais muito duros, vai dar uma confusão muito grande na criança. Maior do que ter a diferença, né? Exato. Então, essa diferença também equilibra as coisas ali dentro. Só que tem que ver como que está sendo, né? Sim. Não, essa é bem normal. Antes era bem mais. Depois ele foi entendendo, né? Que até também pelas dinâmicas que a gente aprendeu contigo, né? O poder da figura paterna e o que o homem tem que fazer. O que o homem representa na figura do filho. E isso foi muito, muito pontual. Mas ele é mais pacífico mesmo. É uma questão de perfil. Exato. Você vem do sistema que ele passou provavelmente mais tempo com a mãe. Sim. E aí, o que acontece? Quando tu fala assim, mas meus filhos ficam um pouquinho mais comigo, tem algum problema? Não é a questão assim física. Por exemplo, às vezes alguns filhos, homens ou mulheres, estão mais tempo com a mãe. Ou mais com o pai. A questão é que, na ausência, tem um respeito. No momento que eu estou presente, nem que seja poucas horas, mas é uma hora de qualidade ali dentro com o meu filho. Então, não importa se, por exemplo, o pai só tem 3 horas para ficar com o filho ou a mãe só tem 3 horas. Contanto que nessas 3 horas sejam bem proveitosas e, na ausência das outras horas, eu tenho respeito a essa figura que está distante, e a minha parceira e meu parceiro também têm respeito a essa pessoa, ali tudo flui tranquilo. A energia está fluindo tranquila, polarizada, dos dois lados. A questão é quando o parceiro ou a parceira está longe e o outro fala mal, fala do relacionamento, falam coisas para os filhos que eles não devem saber, que são segredos do casal e não interessa à família, aos filhos, e aí isso vai bagunçar. Então, a polaridade vem dali também vai vir questões de sexualidade. E aí, digamos, vamos pegar o exemplo de uma mulher que sentiu medo lá na infância dela. Ela ficou mais ligada ao pai pela falta. Não teve a presença masculina na vida dela. E aí ela cresce assim muito alto de si, muito forte, muito insegura, mas ao mesmo tempo resolvedora, porque ela teve que se virar, né? Isso. E aí, na hora que aparece um homem na vida dela que quer tentar ajudar a resolver alguma coisa, ela não permite. Porque ela quer viver o mesmo padrão lá da infância dela, onde ela precisava ser sozinha, digamos assim. Ou não ter a figura masculina de ajudar ela, porque ela não teve a presença do pai. E ela quer trazer a mesma coisa para o relacionamento de casal. Então, isso vai atrapalhar. Então, assim, a gente tem as duas polaridades, femininas e masculinas, nas pessoas, naturalmente. Nós temos as duas. Em alguns momentos, uma se manifesta muito mais por estar saudável e outra muito menos por estar doente, como a gente diz. Não está saudável. E aí isso vai mexer na questão das polaridades. Então, eu tenho as duas. Só que eu preciso estar com as duas saudáveis para fluir dentro de um relacionamento de casal. Senão vem isso de competição, vem domínio, vem hierarquia, onde não é para ter em relacionamento de casal. E aí eu entendo que nós não estamos aqui para disputar nem para brigar. Cada um tem as suas atribuições diferentes. Quais são, Mari? Fala um pouco sobre qual é a atribuição do esposo dentro do relacionamento familiar mesmo. Não só como marido, mas também como família em si. E quais são as da mulher? O que é natural? Tá, o problema é que hoje em dia as coisas ficaram muito diferentes, né? E aí isso também pode chocar um pouco quando eu for falar sobre isso. Mas isso não muda, porque na verdade o sofrimento está sendo causado, como eu te disse aqui no começo. Hoje 80% das mulheres reclamam da mesma coisa.
não são ouvidas, o relacionamento é traição e muitas dinâmicas ruins. E os homens também reclamam que as mulheres, né, não respeitam, não sei o quê, e por isso que eles traem. Então, assim, embora seja antigo, mas é a verdade. Então, não tem pra onde correr. Ou você vai ouvir a verdade, o natural, e se adequar nela, ou você vai continuar sofrendo. E esse podcast aqui, a intenção é te mostrar a verdade, te mostrar o contexto natural e você avaliar a sua vida, sua história, seu relacionamento e tomar a sua decisão. Como a Mari falou, aqui a gente é parcial, está te entregando o conteúdo. E aí você vai entender, rapaz, estou sofrendo realmente isso, eu quero ou não quero, né? Mudar. Então, assim, naturalmente, os homens têm essa função de proteção. Aí essa proteção ela vai descer em vários níveis. Proteger a família, proteger o sustento, proteger o lar. Só que aí a gente tem as inversões, onde as mulheres estão muito mais protetoras, se lançando ali na frente de tudo. Tipo, escutamos um barulho lá em casa, a primeira pessoa a correr para ver o que é a mulher. O homem está lá atrás, recuado. Então, assim, a gente percebe que a polaridade ali não está legal. Porque é exatamente isso. No começo é ótimo para a mulher, porque ela mantém o mesmo padrão que ela tinha lá atrás, com esse relacionamento, mas depois ela vê que cansa, que é pesado. Adoece. Com certeza. E para o homem também não é legal, não é pesado, porque ele também está num padrão lá da infância dele, que ele chega num relacionamento, parece assim, é normal. É confortável. Eu conheço esse ambiente, eu sei como é, mas depois fica pesado. Então, cada um tem que ir para o seu lugar. Então, o que a gente diz? Por exemplo, o pai, o homem, tem essa função mais de proteger, de proteção, de prover. Mas isso não quer dizer que a mulher não vai trabalhar, não tem nada a ver com isso. Não vai proteger os filhos dela, não tem nada a ver com isso. Mas isso é mais da energia masculina do homem. O que é mais energia feminina da mulher? É o acolher, é o autocuidado ali dentro, é a multiplicação das coisas lá dentro. E aí, se cada um tem o seu papel diferente... Que não tem a ver com tamanho. Que não tem né? a ver com tamanho, as coisas fluem. Mas se os dois estão tentando fazer a mesma coisa, vai ter problema. Porque alguém não está fazendo alguma coisa que é para ser feita. E aí o casal precisa acordar quais são os seus papéis ali dentro. Porque às vezes está tudo tão bagunçado que a pessoa realmente não sabe qual é o seu papel lá dentro, nem o que o outro espera que seja um papel do outro lá dentro. Então aquilo ali precisa ser conversado. Qual é o meu papel aqui enquanto esposa? Qual é o seu papel aqui enquanto marido? Para a gente poder viver bem aqui dentro. Então, precisa ser feito um acordo onde fique bom para todo mundo. Porque se não ficar bom para todo mundo, alguém vai sabotar este acordo. Vai. Aí a pessoa diz, poxa, a gente fez um acordo, funcionou 3 dias. Lógico. Alguém não ficou satisfeito com esse acordo, fingiu que ficou e agora sabotou o acordo. Então, assim, na hora que estiver acordando as coisas com o seu parceiro, com a sua parceira, você tem que ter muito bom tato de perceber que esse acordo ficou muito bom para todo mundo. Senão, não vai funcionar. Então, esses papéis, eu preciso entender que os parceiros têm papéis diferentes, igualmente importantes e complementares na vida um do outro. E em relação aos filhos também, né? Em relação aos filhos também, porque os filhos vão espelhar essas dinâmicas de pai e mãe e eles precisam dos dois ali para crescerem saudáveis. O que eu digo dos dois é internamente, porque às vezes eu posso não ter a presença do meu pai e da minha mãe, mas se isso interno está em paz em mim, foi respeitado e foi passado, flui tranquilo. A questão não é nem a presença física, porque às vezes a pessoa está com a presença física do pai e mãe, mas está uma loucura lá dentro. Na verdade, tem que ter a presença física de forma pontual, porque ela é necessária, né? Aquela coisa que tu falou no começo, aquela frase sobre os limites, né? Da mesma forma, tem os limites de que o pai e a mãe precisam estar presentes, isso se for saudável, né? Sim. Precisa estar presente, presencialmente mesmo na vida dos filhos, e não só presente, tem que estar fazendo a coisa certa na hora da presença, né? Isso para quem quer ter uma vida saudável. Se você não tem ou não tem mais oportunidade, tudo bem. Agora, se você está dentro de um relacionamento e você quer, de fato, aprender como que você vai melhorar isso, você tem que começar a pontuar isso que a gente está falando aqui para que dê certo, porque senão não vai dar, né? Assim? Por exemplo, algumas pessoas cresceram sem a presença do pai. E aí, Mariela, então para mim não tem solução? Tem. Claro que tem. Então, assim, se essa figura interna do pai que não está presente, ela tem um respeito, ela tem um lugar, porque afinal de contas os pais estão dentro da gente, não tem como excluir. Se eu tentar tirar um pai e uma mãe dentro de mim, eu também estou tentando tirar uma parte minha aqui dentro. Forte demais. Vai dar problema.
Então, assim, se eu então vou trabalhar minha postura interna com esta figura que não está mais presente, ou porque já partiu, ou porque eu não conheci, mas o fato de eu não conhecer essa pessoa não a excluir, ela está dentro. O fato dela não estar presente, ela continua dentro de mim. Eu sou metade meu pai, metade a minha mãe, mesmo que eu não goste disso. E dessa junção desses dois, tem um novo ser, com também mais diferenças de pai e mãe, que sou eu. Mas meu pai e minha mãe estão aqui dentro. Não só transformado na cor dos olhos, do cabelo, mas em muita bagagem, em muita coisa de sistema lá dentro. E aí eu preciso olhar para isso e entender isso. E aí, quando eu pego e vou para um relacionamento de casal com muita desordem familiar, eu vou só transferir esses problemas para dentro do relacionamento. Então, eu já disputava alguma coisa com a minha mãe e agora eu estou disputando com o meu parceiro. Eu já disputava alguma coisa com o meu pai e agora eu estou disputando com o meu parceiro. Eu já disputava alguma coisa com os meus irmãos, eu só estou trazendo para cá essa ferida. Eu já tinha ferida de humilhação lá com pai e mãe ou com o irmão e agora eu só estou trazendo a ferida de humilhação para dentro do relacionamento. Eu já não me sentia visto lá, aqui eu estou novamente me sentindo não visto. Mari, e assim, eu recebo muita demanda de mulheres que elas estão tão focadas em resolver o casamento que elas não querem mais voltar aonde realmente vai resolver, que no caso essa é a demanda da família de origem, né? Então, assim, elas não querem, não, mas é porque, o que é que tem a ver? Porque algumas internalizaram aquilo e, não, isso aqui já passou, esqueci, até vivo bem com meu pai e minha mãe, e elas não querem acessar isso daí. Tem como resolver sem acessar a origem? Não. Eu acredito que não também. Porque assim, o que a pessoa fala? Diz assim, mas Marielle, esse evento aconteceu há tanto tempo que que até já nem... esqueci. É. Tá. Primeiro, o teu consciente pode ter esquecido, mas lá no teu inconsciente está lá. Aquilo está rodando da mesma forma. E as nossas reações vêm todas do inconsciente, né? Outra coisa também. Mas Marielle, isso aqui eu já entendi que o meu pai e minha mãe fizeram isso, eu já dei uma racionalidade, eu já dei uma explicação, uma razão lógica para isso. Mas a tua criança ferida lá com 2, 4, 5 anos, não tem essa lógica na cabeça dela. E a tua criança está dentro de ti, é teu inconsciente. Então, ou seja, não adianta nada agora tu dar uma explicação racional e dizer que está tudo bem. Se a criança lá atrás está com dor. E como eu sei que a criança lá atrás está com dor? Quando a gente age, a gente é adulto, mas numa situação automática ou numa situação de dor, a gente age de maneira infantil, a criança ainda está ferida. Se eu estou conversando com alguém e eu estou gritando, ali tem uma ferida. Porque o meu normal não é para estar gritando numa conversa ali. Normal. Então, tem alguma ferida lá dentro que ainda não resolvi, mas eu estou dizendo que já está bem resolvido, porque passou anos, porque eu já entendi que meu pai e minha mãe fez assim, mas eu criei uma explicação lógica que o meu adulto contou, mas a minha criança, que é o meu inconsciente... Não sentiu. Ainda não sentiu isso como uma verdade, não desceu. O que eu sempre digo para o cliente quando ele diz assim, já está resolvido. O resultado acompanha a mudança. Se tu mudou e o resultado não acompanhou, esquece. Tu não resolveu. Tu tá me enganando e tentando se enganar. Porque não tem como. Nem tá te enganando, tá enganando só ele mesmo, Tentando. porque não adianta. Exatamente. Né? O resultado acompanha. A pessoa começou uma dieta. Diz assim, mas Mariela, eu já cortei açúcar, já cortei gordura, já cortei fritura. Como é que eu ainda não emagreci? Tem alguma coisa que aqui ainda não está ajustado. Porque aí você não teria acompanhado o resultado de quantos anos numa dieta equilibrada que ainda não perdeu, por exemplo, peso. Ou eu tenho que fazer alguma coisa que ainda não fiz. Então, vamos implementar um exercício físico. Então, tem alguma coisa que eu já melhorei, mas ainda tem outras coisas que eu preciso fazer. Que falta, exatamente. Por exemplo, Mariela, eu já incluí meu pai e minha mãe, perfeito. Agora falta não julgar. Eu já parei de julgar. Então, agora falta parar de se colocar como mãe dela, o pai dele. Porque a gente tem essa tendência mesmo de sair de um extremo para o outro, né? Sim. O ser humano tem essa tendência. E eu percebi isso no meu processo. Quando eu parei de... Eu julgava muito meu pai. E a minha mãe, eu compensava. Queria ser, né, pagar pelo sofrimento que ela teve, tudo. De alguma forma, eu queria resolver isso. E quando eu entendi isso, eu parei de julgar o meu pai e eu já vi... Aí tudo que eu via entre eles, eu já julgava minha mãe. Sim. Né? Eu disse, meu Deus, mas eu não posso estar fazendo a mesma coisa de novo. E é um desafio a gente ficar, né, o tempo todo se auto-observando para você não trazer prejuízo para a sua vida, né? Isso não era para ser um desafio. Mas como a gente vive muito no automático e não se observa, a gente não vê o que a gente está fazendo. Então... Aquilo que incomoda no outro é uma tentativa de eu perceber o que eu estou fazendo.
Vou te dar um exemplo. Digamos que eu sinto que ninguém me valoriza. É o meu marido, é meus filhos, é meus sócios. Então, qual é o espelho disso? Ou eu também não me valorizo e eu preciso ver isso através do outro para poder ajustar em mim. Validar. Ou eu também não valorizo os outros e eu preciso sentir a dor daquilo ali para poder ajustar em mim. Então, todos os nossos conflitos e dificuldades, na verdade, é um espelho para tentar ajudar a uma mudança de postura. Exato. Só que é muito mais fácil. Desfaz sociedade, termina casamento, vai fechando os ciclos, que é mais fácil do que resolvendo eles. E é por isso que a Bíblia diz, me lembrei muito, Paulo diz, olha, tem grande alegria em passar por provações, porque a aprovação vai te dar, vai te dar persistência, a persistência vai te dar fé e tu vai conseguir, de fato, mudar de comportamento. E a gente leu aquele versículo e às vezes não entende dessa forma, porque realmente toda dificuldade que vem à nossa vida não é pra gente cair, é, na verdade, pra gente levantar, né? Pra gente descobrir o que tá ali por trás daquilo, né? E que também não seja um eterno sofrer. Sim, porque senão quem mora no deserto é o arrogante, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu tô ali, que é pra passar por isso, porque tem um Aprender. objetivo ali. E quanto tempo você passa por isso, né? Aí tem que avaliar também. E é uma questão de ego, porque às vezes a pessoa tá insistindo numa coisa que já não é mais pra ela estar ali, mas ela insiste dizendo que é porque ela é resiliente, quando na verdade é porque ela é teimosa. É isso. É ego. Eu quero mostrar e provar pra todo mundo que eu vou mudar essa pessoa, que essa pessoa vai ser totalmente diferente como foi com as outras. Exatamente. E aí acaba-se os anos, o tempo, a pessoa adoece, morre até antes do que o outro e pronto, não viveu. Nossa. E por puro ego dela. Exato. É uma linha tênue entre eu entender que não é sair excluindo e abandonando as coisas, mas também não é ficando num lugar totalmente disfuncional, porque eu também estou disfuncional e não quero ajustar, quero só colocar a culpa no outro, eu quero que o outro se transforme. Eu aqui continuo igual. Mariela, uma coisa que eu já vi muitas vezes em mentoria, né, com mulheres que eu atendo. Elas passaram, por exemplo, um casamento de 10 anos, né? Teve uma que conversou comigo em relação a isso. 10 anos ela viveu total disfunção. Só que ela não tinha nenhuma noção da parte dela, né? Quando ela entendeu a parte... Aí ela ficou naquela, não, vou conseguir, vai mudar, vou orar, vou fazer isso. Então. Quando ela entendeu que estava insuportável, que ela entendeu a parte dela, ela não deu tempo para ele... Ajustar. É o que acontece muito, né? E aí, separou. E, assim, essa dinâmica, eu sempre digo, né? Eu digo, olha, você imagina só, você conheceu ele o quê? 10 anos, 15 anos? Então, tem 15 anos que ele está acostumado com isso. E embora você sofria muito nesses 15 anos, mas era uma dinâmica que você procurava o sofrimento de alguma forma, porque precisava ser tratado em você. Então, agora você precisa dar um tempo para que isso, claro, que em casos como a mulher está apanhando, a mulher mudou de posicionamento e continua. Nesses casos, eu digo, olha, então se afaste, porque é necessário, né? Agora, em outros, não. Em outros, é porque realmente a pessoa já sofri tanto que eu vou preferir, agora que eu achei a verdade, eu vou separar. E o que aconteceu foi que separou, mas já encontrou outros parceiros com o mesmo perfil. Sim. Aí, o que acontece? O que mantém um relacionamento? Como eu falei, é troca. Troca funcional e troca disfuncional. Então, quando eu acho e sinto que o outro já não tem mais nada para trocar comigo, eu o deixo. Só que, às vezes, essa consciência ela é tomada de forma inconsciente. Então, por exemplo, a pessoa acha que o outro já não tem mais nada para dar ali dentro. Então, eu vou deixar. Só que ela não percebeu que ela não ajustou tudo que era necessário para ajustar lá dentro, que ela deixou o outro de forma leviana. Na nossa visão, deixar um parceiro de forma leviana é complicado, porque tu vai arrastar o problema para outra relação. Então, até na hora de deixar, eu tenho que saber deixar um parceiro de uma forma respeitosa. Ah, mas Mariela, o outro não quer me deixar. Eu sou obrigada? Não. Mas existe forma de deixar o outro de uma maneira respeitosa, até quando o outro não quer ser deixado. Ok, mas tem como fazer com respeito. Se você deixa um parceiro com respeito, a coisa anda. Se você deixa de maneira muito desrespeitosa e conflituosa, o negócio não vai caminhar. Você deixa ele e aquela história te acompanha para ver justiça, como tu falou, isso ficou no outro episódio do campo. Do guarda. E você fica sofrendo. E o outro até
viver uma coisa nova, né? Porque a pessoa deixa o relacionamento dizendo assim, eu deixei porque o outro, ó, é o vilão, é o agressor. Agressor que eu digo não de bater, eu digo, é o culpado de tudo. Aí você não encontra tá no um lugar de outro força. culpado de tudo num novo relacionamento, segue o mesmo padrão. Então, deixar um relacionamento não é dizer que o outro é culpado de tudo e por isso eu deixei essa relação. Porque até para encontrar alguém assim, existem dinâmicas em você que atraíram essa pessoa. De forma involuntária, mas atraiu. E aí agora eu preciso trabalhar. Então, você tem que ter uma consciência de paciência, porque você só mudou porque você teve uma ferramenta. O outro teve essa mesma ferramenta para mudar? Não. Ou tu E quer às vezes que nem baixe? quer também, né? Porque tem que esperar o tempo. Eu preciso para que o assim. outro entenda que é necessário para ele aquela ferramenta. Eu dou um tempo, mas eu também dou uma coisa chamada consequência. Sim. A consequência que faz o outro mudar. Não é a conversa. É a não dor, é a consequência. É a postura. É o caos benéfico, tem que ter. É a postura que eu faço. Por exemplo, toda hora tu pega o meu copo, eu tô tomando água, e tu pega o meu copo, eu digo, olha, Laís, não faz isso. Olha, Laís, não faz isso. E se eu fico não falando, tu vai eternamente continuar fazendo isso. Sim. Mas tu diz assim, Laís, não pega o meu copo. Tu pegou meu copo, eu saio daqui e me levanto, eu me posicionei. Então, tu não vai mais fazer isso. Tu percebeu que tirar meu copo sem eu deixar, tu não tem mais a minha presença aqui. Então, isso é feedback. Não é esse feedback sistêmico, é diferente de feedback que a gente conhece por aí. A mulher fica falando, gritando, reclamando, brigando, mas continua lá. As pessoas dizem que feedback, acreditam que feedback é conversar sobre algo. Não, feedback é postura, é consequência. Então, às vezes, a pessoa não dá consequência para o outro, então o outro não vai mudar, ele vai continuar do mesmo jeito. Ele se coloca como um protetor do feedback. O feedback sempre vai acontecer. A vida, naturalmente, te dá feedback. Vou te dar um exemplo. Olha quem quer. Traição, já que tu trouxe esse tema. Digamos assim, a mulher ou o homem que não dá feedback sobre traição, a pessoa vai passar eternamente sendo traída. Então, o que a pessoa geralmente faz? Eu vou perdoar. Eu vou jogar 100% a culpa no outro e vou para um outro relacionamento. Aí volta a mesma dinâmica de traição. Eu preciso entender que dinâmica está por trás que trouxe isso para mim, de forma voluntária e involuntária ali dentro. Porque tem uma responsabilidade dos dois ali dentro, de alguma forma. Não igual, mas tem. Por exemplo, é um tema polêmico, mas é difícil você entender que algumas dinâmicas de traição também é responsabilidade sua. Não, por exemplo... Não pelo caráter do outro, Exato. mas pelo seu comportamento que atraiu aquilo ali para que... Por exemplo, eu sou casada com a minha mãe. Meu foco é 100% na minha mãe. E eu deixo o lugar muito vazio do meu parceiro. Então, meu parceiro ele pode, de repente, casar com um filho, casar com um cachorro, casar com o trabalho dele. Ou outra mulher ficar interessante ali para ele. Eu não sei que dinâmica vai acontecer. Mas eu não estar no meu lugar de força, no meu lugar certo, também vai interferir num comportamento aqui. Sim, porque é sistêmico, né? Um interfere no outro. Tá todo mundo conectado. Então, eu também preciso entender da que parte eu tenho responsabilidade naquilo que me aconteceu também. Não é só dizer assim, 100% culpa do outro e foi isso. Porque na hora que eu for para outra relação, eu vou continuar casada com a minha mãe e essa dinâmica vai acontecer de novo. Talvez eu não seja traída de novo, mas agora eu me queixo que meu marido casou com o trabalho. E só foca no trabalho. Está sendo trocado de alguma forma, né? Está sendo, exatamente. Levado de alguma forma. Mariela, é isso. Eu acredito que todos os exemplos que foram dados aqui, tudo que foi abordado aqui, essas dinâmicas que estão interferindo no seu relacionamento, como a Mariela explicou aqui muito bem explicado, com exemplos de casos para que você possa se identificar. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas três leis que você viu aqui, como que elas agem e reagem quando são quebradas, que tipo de consequência você tem no seu relacionamento. Eu acredito que você já tem bagagem suficiente para já dar uma despertada. E se você quiser entender mais profundamente a sua dinâmica, porque como ela falou aqui, vai depender do seu sistema, da sua vida. Então, nem todo mundo vive a mesma dinâmica. Se você tem essa curiosidade, quer se aprofundar nesse autoconhecimento e entender qual é o seu lugar, a sua posição de força na sua família, no seu casamento, você pode procurar aqui a Mariela, ela vai explicar como é que funciona, né, de forma bem rápida, porque você tem que fazer para entender. Você não vai entender agora, você só precisa entender que vai te ajudar muito e são bases que são totalmente assim, sabe,
naturais, não tem nada místico e vai te ajudar muito a resolver seus conflitos familiares aí. Mariela, explica para elas como elas podem te encontrar e como é o processo. Então, você pode ter acesso comigo pelo meu telefone ou pelas minhas redes sociais. A gente vai deixar no link. Como é que funciona? O cliente ele precisa trazer um tema específico que ele queira organizar na vida dele. Ele pode trazer até um monte de coisa, mas a gente vai começar a definir os pontos que precisam ser vistos. Porque às vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa constelar. Ele sabe o problema que ele tem, ou acredita que sabe. Mas, às vezes, para resolver um problema de relacionamento de casal, eu tenho que ir lá na família de origem, os conflitos que ele tem. Ou, às vezes, para resolver um problema de trabalho, eu tenho que ir lá nas dinâmicas de relacionamento de casal. Então, o constelador, ele sabe qual é a dinâmica que ele precisa mexer. Então, o cliente traz os temas que ele quer organizar, o constelador analisa quais são os pontos que precisam ser trabalhados e vistos com o cliente. Aí, esse cliente vai para a sessão da constelação, ele senta Eu trabalho com constelação com pessoas. Sim. Tem a modalidade com bonecos e com pessoas. Então, o cliente senta do meu lado, ele já está com o tema definido que ele vai constelar. E aí vai ter uma roda de pessoas que também vão constelar, vão assistir a constelação da pessoa. Essa pessoa tem toda a privacidade, ninguém vai saber da vida dela, nem nada do tema que ela está constelando. Então, é uma constelação em grupo, mas com privacidade. Uhum. Total. Exato. E eu aí, já tanto participei constelando como também representando e eu não... porque às Total. vezes as pessoas dizem assim, eu vou para uma dinâmica de grupo, todo mundo vai saber da minha vida. Não, ninguém vai saber. Ela é de grupo porque é um grupo de pessoas que vai estar lá presente, mas só por isso. Então, ela senta do meu lado, digamos que ela vai constelar um relacionamento de casal. Quem está sentado não sabe o tema que ela vai constelar, nem nada da vida dela. Porque o participante, o representante de uma constelação, ele precisa estar neutro. O que é neutro? Sem nenhuma intenção. Então, se ele sabe ali que talvez está tendo uma separação, talvez ele queira ajudar. Então, ele vai vir com uma intenção de evitar um divórcio. Vai dar errado. Então, ele entra sem intenção, ele entra sem julgamento. Se ele não sabe o que a pessoa está constelando e nada da vida dela, ela não vai julgar. Por exemplo, eu sei que a pessoa está constelando uma traição e como eu sou contra a traição, eu vou ali interferir para separar. Então, não deu certo essa representação. Então, o representante entra neutro, sem julgamento, sem intenção, sem medo e sem pré-conhecimento de nada. Então, nessa postura neutra, sem intenção, sem nada, ele está com uma folha em branco. Aí ele escolhe 2 representantes, um para ele e um para o marido, por exemplo. Essas pessoas entram sem saber o que a pessoa está constelando, ficam com uma folha em branco, e o campo, que é como se fosse a gravidade, como te falei, campo morfogenético, ele começa a mexer no corpo da pessoa. E a pessoa começa a ter sensações no corpo, que nada tem a ver, como a gente já falou, religião, espiritismo, nada disso. Não recebe um espírito, tem nada a ver. Não baixa nada ali dentro. E aí ela começa a ter reações no corpo dela. Reações que podem ser dormência, frio, calor, tontura, uma vontade de olhar fixo para o chão, um peso, uma vontade de ficar perto de alguém, distante de alguém, de costas para alguém, sentado, encolhido. E aí, o que é isso? São as informações do sistema que o campo está acessando e está mostrando para a pessoa. Como se fosse um raio-x. Eu estou lá escaneando ali e mostrando como que está aquele osso. E aí, a pessoa começa a ver em tempo real ela... fora. De fora, como se ela estivesse vendo um filme. É muito interessante, gente. Ela vê a própria pessoa, que é ela está sentada, mas a pessoa dela está ali representada, sem saber quem ela representa, trazendo o jeito dela de se posicionar, de se comportar, de sentir, de se comportar com o outro. E o outro, que representa o marido dela, está se comportando como marido de real, de fato. Como ele fala, como ele se posiciona, como ele se comporta na dinâmica de relacionamento. E aí a pessoa entende como é que esses dois estão agindo como um casal. Aí, muitas das vezes, a pessoa diz assim, poxa, Mariela, foi igualzinho como realmente eu já tinha uma consciência que estava desse jeito. Ótimo, mas não tinha clareza mesmo, de que você olhar de fora é diferente. E outras pessoas não tinham nem noção. Sim. Tipo assim, meu Deus, Mariela, eu não imaginava que eu estava desse jeito. Eu achava que eu estava assim, 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 assim. Ótimo. Porque a constelação te mostrou de fora aquilo que você não estava enxergando. Porque se você já estivesse enxergando, você já tinha solucionado. Sim. Então, assim, a constelação vai trazer muito do que eu já sei e vai trazer muito do que eu não sei. E independente do que ela trouxer, eu tenho que acolher aquilo e trabalhar isso em mim. Mas, lógico, sempre com um constelador que faz um trabalho sério. Sério, sem misticismo, de forma pura e somente aquilo. Constelação familiar, posicionamento de família ou organização. Sem os viés ideológicos aí. Exato, que são jogados lá espirituais. Dentro. Então, você tem que procurar sempre os princípios e os valores da pessoa que está ali aplicando a constelação com você. E isso eu te digo, tenha cuidado. Porque senão você vai sair
e bem traumatizada. A pessoa ela não pode botar a bagagem dela dentro. Então, assim, porque eu acredito nisso, eu vou jogar dentro do trabalho. Não, porque aí você bagunçou a ferramenta. Sim. Imagina a ferramenta da constelação como se fosse um bisturi. Esse bisturi pode tanto salvar uma vida, quanto pode matar uma vida ali dentro. É Então, uma ferramenta, né? um terapeuta ele pode tanto organizar muito bem junto com o cliente a vida do cliente, como desorganizar. Só que desorganizar do que ele vai impor lá dentro, o que ele vai jogar nesse momento de fragilidade do cliente. Então, assim como a gente procura um bom médico, um bom nutricionista, um bom psicólogo, um bom terapeuta, eu vou ter que procurar um bom constelador. Eu vou lá puxar a ficha dele, do que ele já estudou, do que ele já fez, os anos de práticas que ele tem. Perguntar referências com pessoas que já fizeram, né? É muito importante isso. Muito importante, porque às vezes... E aqui, a Mariela, eu trouxe ela por quê? Porque eu confio e porque eu já indico pessoas para ela. E eu quero também que você, se tiver interesse, é de confiança, não traz misticismo, nada de espiritualidade junto com a ferramenta, e é muito pontual e muito lógica. É incrível como é lógica. Mário, eu quero agora que tu fale como pode te encontrar, né? E como a pessoa pode marcar. No caso, como tu tem uma sessão, e depois explica aí rapidamente pra gente já encerrar aqui. Eu tenho uma sessão individual primeiro com o cliente, até porque eu preciso dar um contexto para ele, explicar Mapear, como funciona a constelação, para que ele entender, para na hora que ele estiver na constelação em si, ele já tenha a noção do que vai, o que ele vai mexer, acessar, o que ele vai olhar, qual é o tema que ele vai constelar. Então, o cliente tem primeiro uma sessão individual comigo, que demora em torno de 1 hora. Depois que a gente sai com o tema definido que ele precisa constelar, a gente vai para a constelação. Nessa constelação, ele já tem um tema, acontece essa dinâmica que eu falei que ele vai ver, vai ter um diagnóstico do tema dele. A gente encerra a sessão, ele vai para casa, ele vai analisar tudo o que ele viu, pensou, refletir e vai vir com uma nova postura. Ele tem que levar isso para a vida prática. Agora, é o trabalho dele de fazer a coisa. Passa, né, os ajustes que ele precisa fazer no comportamento sistêmico também, e ele vai ter que passar um dia em casa colocando em prática. A gente vai construir isso juntos, né? Alguns clientes conseguem fazer sozinhos, outros precisam dessa construção. Porque alguns clientes, por exemplo, sabem preparar um bolo só com uma receita. Outros sabem fazer sem receita. Outros, mesmo com receita, eles não vão fazer uma loucura. Então, assim, alguns precisam de orientação de como ajustar. Não é que eu vou dizer o que ele tem que fazer. Porque o constelador, ele não diz o que o cliente tem que fazer. Ele traz reflexões, ele levantamentos de como ajustar. Mas aí eu vou falar das leis sistêmicas, eu vou apontar onde tem uma desordem de lei sistêmica, aí ele vai olhar e vai entrar. E aí, depois, ele vai para casa, vai fazer esses ajustes que ele precisa fazer, se ele quiser solucionar o problema dele. Recebe alguns exercícios sistêmicos que eu passo, que são instruções de como ele vai mudando isso dele internamente. Depois, ele retorna comigo. Eu trabalho dessa seguinte forma. O cliente tem um retorno. Para eu ver a evolução, o que ele caminhou, o que ele fez com aquilo que ele viu. Né? E é muito importante até para depois não ficar... E para ele não achar, fiz, não mudou nada, mas você não fez o que tinha que fazer. Então, exatamente. O retorno ele é essencial. Constelação não é mágica, ele vai fazer por mim. Então, no retorno, eu consigo observar como que está a autorresponsabilidade e as mudanças de postura dele até aquele momento. E aí, alguns clientes, encerram ali. Outros clientes precisam dar continuidade, porque não dá para mudar uma vida inteira de desordem em 2 sessões, 3 sessões. Depende muito de cada cliente. E aí, assim, a gente vai ajustando. Cada cliente é um mundo diferente, é um sistema diferente, são coisas que a gente vai mexendo ali dentro. Ótimo. Leoa, esse foi o nosso episódio Constelações Sistêmicas e como influenciam no seu relacionamento. Eu quero te dizer que tem um anterior a esse, que foi Mitos e Verdades sobre constelação. E você já pode clicar aqui no link. Qual é o link? Tá em algum lugar o link e você vai ver aí, tá estampadinho aí. Você vai clicar e assistir para entender ainda de forma mais profunda esse episódio. E também temos o link da minha aula sobre feridas emocionais, que também vai te ajudar ainda mais nessa construção desse entendimento do que a gente passa na família de origem. Foi um prazer estar com você aqui. Ativa as notificações, segue essa página, porque eu tenho convicção de que você está sendo muito edificada, porque esse é o lugar de mulheres que querem crescer sistemicamente, querem crescer no corpo, na alma e no espírito. Muito obrigada por estar aqui conosco. Deixe seu comentário, sua dúvida, que a gente vai te responder. Um beijo enorme, viu?